Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e nessa sequência nós estamos falando sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E a editora Betel preparou lições que foram dadas no ano de 1991 e hoje, nessa sequência, chegamos aqui na lição de número 11, onde iremos transcorrer sobre o assunto exigências, batismo no Espírito Santo. Texto da lição: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro havia acabado de ser batizado no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, e ele recebe dotação de poder para testemunhar. Observe que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo havia dado uma ordem para eles, e a ordem era que eles esperassem em Jerusalém até que do alto eles fossem então revestidos com poder. Eles ficaram ali por aproximadamente 10 dias, um cenáculo, eram 120 irmãos, Maria, mãe de Jesus, estavam lá com eles também, orando, chorando, suplicando, perseverando, até que do alto, no dia da festa, chamada Festa do Pentecostes, o Espírito Santo então foi derramado sobre eles ali, e Pedro se põe então a pregar com autoridade, com coragem, com ousadia, com firmeza. Estava cheio do Espírito Santo e agora com dotação de poder, com a evidência inicial, como eu já tenho falado, do falar em novas línguas. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro então, pregando a palavra de Deus, aqueles que o ouvia perguntaram o que eles deveriam fazer, porque o Espírito Santo havia penetrado a palavra no coração deles, dando vida, e eles então, uma vez entendendo, vivos e entendendo a mensagem, eles então se rendem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Pedro diz assim para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É alusão ao batismo nas águas, que é uma das ordenanças. A segunda ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a ceia do Senhor, para perdão dos pecados. E é quando ele fala aqui no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. E recebereis o dom do Espírito Santo. Verdade aplicada, o batismo no Espírito Santo envolve sérias exigências e responsabilidade. Quando ele fala aqui exigência e responsabilidade, ele está dizendo que envolve uma busca. Nós sabemos que alguns são batizados no Espírito Santo até sem saber o que é. Quando abraça a causa do cristianismo, nesse mesmo momento, são batizados no Espírito Santo até mesmo antes de passar pelas águas. Outros ainda, nós... isso é uma experiência, né? Farta em nosso meio, nós assembleanos, quando desce as águas batismais, ao levantar, ser emergido da água, naquele momento, Papai do Céu, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, batiza com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, línguas não estudadas, línguas não aprendidas, línguas dadas pelo Espírito de Deus de forma milagrosa e sobrenatural. Quando ele fala aqui de exigência e responsabilidade, fala daqueles que ainda não foram batizados e que devem então aguardar, buscando essa promessa, uma promessa vigente, atual, para enquanto a igreja, cada um de nós estivermos aqui na face da terra. E batismo no Espírito Santo é para o cristão que crê, não é para incrédulo, não é para aquele que não abraçou a causa do cristianismo, pelo contrário, é para a igreja. Objetivo da lição: conhecer as exigências para o batismo no Espírito Santo,
saber também da importância de buscarmos o batismo no Espírito Santo. O texto de referência está aqui em Atos, capítulo 19, do versículo 2 ao versículo 6. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? Paulo faz essa pergunta aos discípulos que ali estavam na cidade de Éfeso. Assim que ele chega em Éfeso, os discípulos respondem que eles só conheciam o batismo de João, só conheciam então o batismo nas águas, e eles já eram discípulos, então eles já tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, residindo dentro deles. Porém, Paulo pergunta a eles, depois de tomar conhecimento que deles mesmo, que eles só tinham batismo nas águas, tinham sido batizados nas águas. Paulo então fica claro para ele, né? Pergunta a eles aqui: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, irmãos, olha que coisa tremenda para discípulos que já tinham o Espírito Santo, a importância da dotação de poder para o serviço. Observe que essa verdade está bem fundamentada em Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, quando Filipe desce a Samaria ali, pregando, e os apóstolos que estavam em Jerusalém vão até lá, impõem as mãos, e há ali uma manifestação externa, a ponto de um homem chamado Simão querer comprar o dom. Para que ele quisesse comprar o dom, é porque houve uma manifestação externa, e não tenha dúvida, irmãos. Foi a evidência inicial do falar em línguas, e há também, está muito bem fundamentado em Atos capítulo 10, dentro da casa de Cornélio. Não havia pessoas de várias nacionalidades ali, havia Cornélio e sua família. Quando Pedro prega o evangelho para eles, o Espírito Santo é derramado e eles começam a falar em línguas como evidência inicial. Paulo aqui no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, impondo-lhes as mãos, ele põe as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo. E o que acontece, irmãos? Isso é precioso, não tem como passar leak paper nessa verdade. É uma doutrina bem fundamentada biblicamente. E falavam línguas e profetizavam. Então, é uma doutrina bem fundamentada biblicamente, da evidência inicial do falar em novas línguas. Paulo impõe as mãos sobre os discípulos que já tinham passado pelo batismo nas águas e já tinham abraçado a causa do cristianismo, já tinham a terceira pessoa da Santíssima Trindade residindo dentro deles, mas havia a necessidade da dotação de poder, do revestimento de poder, do batismo no Espírito Santo, o que há essa necessidade enquanto a igreja estiver aqui, né, em peregrinação. Introdução: o batismo com o Espírito Santo foi e é atualmente o resultado de uma busca daqueles que têm a convicção da necessidade de revestimento de poder. Então, aconteceu e acontece hoje sobre aqueles que creem, reconhecem a necessidade da dotação de poder para testemunhar do Evangelho, falar das boas novas do reino. É uma verdade que aconteceu no primeiro século e aconteceu na história da igreja e hoje tem acontecido na vida daqueles que creem. O batismo com o Espírito Santo foi e é atualmente o resultado de uma busca daquele que tem a convicção da necessidade de revestimento de poder, de que é uma promessa bíblica que ainda hoje pode ser experimentada. É uma promessa, é uma doutrina, a doutrina bíblica da atualidade dos dons espirituais e também do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial
do falar em línguas, que jamais poderá ser removida, ensinamento do rolo sagrado das Sagradas Letras para nós, a igreja. Erroneamente, muitos cristãos pensam que são batizados com o Espírito Santo quando nascem de novo ou se convertem. Irmãos, o novo nascimento é o ato da regeneração. Atua ali também a conversão, quando nós nos voltamos completamente para o nosso Deus e viramos completamente as costas para a vida anterior que vivíamos, a vida pregressa, onde tínhamos prazer no pecado. E nós, então, fazemos uma volta completa de frente agora para o nosso Deus. Isso fala de conversão. Nesse momento também atua um batismo, que é o batismo no corpo, que nós falamos que, e é uma verdade, somos inseridos ao corpo de Cristo. Isso não tem absolutamente nada a ver com o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, que é algo que pode acontecer nesse momento, como eu já fiz alusão, ou em um momento posterior. Nesse momento também entramos em um processo de santificação, mas não podemos confundir com batismo, com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, com o novo nascimento, nem com a conversão. O novo nascimento vem a ser a renovação da alma pelo Espírito Santo, mediante a comunicação da vida divina. Deus, a partir de então, em nós, habitando em nós. Isso fala de conversão, de também novo nascimento, que é a regeneração. Enquanto o batismo com o Espírito Santo é o ato pelo qual o Espírito vem sobre o crente, que já tem o Espírito de Deus habitando nele, o Espírito vem sobre o crente e o enche plenamente com o propósito principal de tornar o crente, o que já temos falado, testemunhas poderosas, com unção, com poder, com ousadia, com determinação, com firmeza e com coragem. Testemunhas poderosas de Jesus em toda a terra, como está claro ali em Atos, capítulo 1, versículo 8. Conferir, por exemplo, a respeito dos samaritanos, como nós já temos falado, convertido ali em Atos também, capítulo 8, quando eles ali recebiam a Cristo e os apóstolos foram enviados para que ali, colocando a mão neles, eles fossem batizados no Espírito Santo, o que está claro no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. E mais tarde recebendo o batismo no Espírito Santo, no versículo 16 e no versículo 17 do capítulo 8 de Atos. A evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Atos, capítulo 10, dentro da casa de Cornélio, está claro isso. Também 1 Coríntios fala no capítulo 12, 1 Coríntios também no capítulo 14, vai mencionar, Paulo chega a corrigir o resvalar para o outro extremo, dizendo que não proibais falar línguas. E Atos também, capítulo 19, o que nós já fizemos menção no início, como texto de referência. Nesta nossa introdução, é bom você saber que muitos fingem ser batizados no Espírito Santo, cometendo o que se chama de fraude espiritual. Meu irmão, não é imitar uma língua que ouvimos, não é inventar, não tem como ser uma forçação de barra, como nós já vimos em algum lugar muitos anos atrás, fala junto comigo, nada disso, irmãos, é algo natural, bem natural, vindo do Espírito de Deus, como eu já tenho falado, e é algo que vem em qualquer momento, dentro do ônibus, dentro de um carro, em casa, na igreja, numa vigília, numa consagração, em um monte, buscando o nosso Deus, louvando o hino, tomando banho, a qualquer momento é algo que Deus nos sela, não é algo que possa ser agendado, marcado, porque é Jesus, o nosso Senhor, quem nos batiza no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, quando Ele quer. O fim dessas pessoas, que brincam dessa forma,
com fraude espiritual, pode ser o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, como ele coloca aqui. Em muitos casos é bom que você saiba que o batismo com o Espírito Santo tem ocorrido simultaneamente ao novo nascimento, ou seja, no momento da conversão do pecador arrependido, que nós já falamos, pode acontecer no mesmo dia em que o novo convertido abraça a causa, mesmo ele não sabendo do que se trata. Por outro lado, não é uma experiência que pode ser obtida por merecimento ou esforço próprio, ou mesmo ser dada pelos homens, de maneira alguma, irmãos. É algo que vem da parte de Deus e é algo pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, não é pelos nossos méritos, embora tenhamos que crer e buscar, perseverar buscando, batendo a porta até que a porta se abra, até que o nosso Deus nos batize com Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, irmãos. Não existe essa coisa de que já fui batizado no Espírito Santo, só não falo em línguas. Não existe. Pode ter falado uma vez e nunca mais ter falado, precisa buscar então uma renovação. Não há propriamente um método, nenhuma fórmula para o crente ser batizado com o Espírito Santo. Há, no entanto, algumas exigências para esse recebimento e é o que vamos ver agora. Primeiro, despertados para o batismo com o Espírito Santo. Assim como toda obra séria acarreta ônus, o batismo no Espírito Santo envolve exigência e responsabilidade, as quais devem ser mantidas após o selo da promessa. O batismo no Espírito Santo tem um lado divino, que é a promessa e o cumprimento. O Deus que prometeu, fez a promessa de nos batizar, nos dar dotação de poder, como vem fazendo em homens e mulheres desde o primeiro século. O nosso lado humano, que ele coloca aqui, é a busca, como está em 1 Coríntios capítulo 14. Devemos buscar os melhores dons. Então, é para quem crê, só busca aquele que crê. Um incrédulo não vai buscar o batismo no Espírito Santo, porque ele não crê na promessa de Deus Pai. E o batismo é para aquele que crê. A obra de Deus é um contrato bilateral, desde Gênesis a Apocalipse, todos os que foram cheios do Espírito Santo. Vemos enchimento do Espírito Santo também no Antigo Testamento. Pagaram um preço para receber e manter essa plenitude. Compare os casos, vemos aí o caso de Sansão, também de Saul, ali no início, ele foi bem, depois que ele enfiou os pés pelas mãos. Despertando o interesse pelo batismo no Espírito Santo, foi com grande espanto que os efésios receberam do apóstolo Paulo a pergunta: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Em Atos capítulo 19. Ao que responderam: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo, irmãos. Eles nem ainda haviam recebido orientação, doutrina, ensinamento sobre o Espírito Santo. E é uma advertência para nós, para que possamos pregar essa verdade, não só assimilar e viver, mas compartilhar dessa verdade com aqueles que nos ouvem, como estamos falando aqui. A importância, a necessidade de se buscar o batismo no Espírito Santo, o revestimento com poder. Lamentavelmente, essa pergunta não é constantemente feita em nossos dias. Uma advertência que o nosso comentarista, que o nosso professor faz, é que em nossos dias, já por alguns, não levam o batismo no Espírito Santo tão a sério, e outros que deveriam ensinar desprezam essa postura de ter que orientar, ensinar, doutrinar, e irmãos e irmãs que não têm ensinamento também sobre essa doutrina do batismo no Espírito Santo, como vão buscar? Como vão entender a importância e a necessidade de receber o batismo no Espírito Santo? Então, importa que você e eu, assim como assimilamos essa verdade, somos batizados, precisamos então compartilhar, orientar, estimular os nossos irmãos
para que também faça como um dia nós fizemos e busque o batismo no Espírito Santo. Prontos para receber. O termo receber nos mostra dois aspectos das exigências para o batismo. Primeiro, a disponibilidade, o querer, o desejo, a gana, a vontade de ser batizado para se receber. E a vontade para buscar, a busca constante, como eu já falei, batendo a porta até que a porta se abra, até que Deus nos batize, que pode vir juntamente com a conversão, pode ocorrer logo no primeiro dia que abracemos a causa. Além disso, o batismo é para todos os que creem no batizador, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio que esse batismo tem sinais que acompanham as pessoas e que eles aparecem em virtude da glorificação do nome de Jesus. Nosso Senhor foi assunto ao céu 40 dias depois da sua ressurreição, e ele, 10 dias depois de ter sido assunto ao céu ali no Monte das Oliveiras, derramou no dia da festa do Pentecoste, então, o Espírito Santo, a promessa do Pai, que o Pai havia prometido lá no livro do profeta Joel, e que eles aparecem em virtude da glorificação do nome de Jesus e confirmam a pregação da palavra de Deus. Creio também que é uma realidade para os nossos dias, irmãos. Não caducou, não tornou-se obsoleto. É uma doutrina para a igreja enquanto nós estivermos aqui palmilhando por essa vereda em peregrinação. Ouvir instruções. É necessário que os homens de Deus ensinem a respeito do batismo com o Espírito Santo para que o povo ouça e adquira convicção e essa experiência de batismo, irmãos. É necessário pregarmos sobre a doutrina da atualidade dos dons espirituais e também da atualidade, da necessidade do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Os efésios, após serem batizados, em Atos capítulo 19, nas águas, em nome do Senhor Jesus, receberam a imposição das mãos de Paulo e veio sobre eles o Espírito Santo. E o que aconteceu? E falavam línguas e profetizavam. Observe o elemento espiritual. Profetizava, irmãos. Falava em línguas aqui e profetizava. As mãos do obreiro que as impõe sobre as pessoas precisam estar espiritualmente limpas e santificadas. Meus irmãos, no tempo de Deus, dentro da vontade de Deus, Ele nos sela e nos batiza com Espírito Santo. Conviver com Jesus para receber o batismo. Precisamos de andar com o nosso Jesus, desfrutar de íntima comunhão com Ele, ter sintonia com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar em relacionamento íntimo com Ele, em conexão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o batizador, logicamente a convivência com Ele é importantíssima. Ele também realiza a obra completa que envolve a busca do batismo no Espírito Santo, sendo Jesus o mediador entre Deus e os homens, o único mediador, não há outro mediador, só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Pai autoriza o batismo através do pedido de Jesus. Jesus é um intercessor de nossas súplicas através do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Conviver com Jesus é o mais do que ser salvo por Ele. Ser salvo por Ele, a vida eterna está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também receber dele dotação de poder, porque o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo é a nossa fonte que jorra água diuturnamente, águas cristalinas. É exatamente o que é conviver constantemente no dia a dia. A busca do batismo no Espírito Santo é mais do que uma fé salvadora, é sim uma fé vivencial e constante. Instruções para o batismo. Os apóstolos e os discípulos foram instruídos por Jesus sobre o modo como deveriam comportar-se para receberem o batismo no Espírito Santo por ocasião do dia de Pentecostes. Qual foi a ordem que eles receberam, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Esperai em Jerusalém até que do alto sejais
revestidos com o poder, e foi o que eles fizeram, como eu já tenho feito referência. Na instrução de Jesus aos discípulos havia exigência para que não se ausentasse. Havia essa ordem dada aos discípulos, para que não se ausentasse de Jerusalém. O que aconteceria com os discípulos se estivesse ausente no dia de Pentecostes? Obviamente, não receberia o batismo no Espírito Santo. Qual é a advertência que ele nos faz aqui? Que devemos ser obedientes. Porque se os discípulos não tivessem obedecido e não se ausentado de Jerusalém, segundo ele aqui, né, o nosso professor, nosso comentarista, eles não teriam sido batizados no Espírito Santo. Então, requer de nós obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa da ausência dos cultos, né, ele coloca aqui, do avivamento e outros movimentos, é que muitos têm perdido essa bênção. Jesus mostrou a estratégia certa, ficar, permanecer esperando. A despeito, irmãos, da onde estivermos, num culto, numa vigília, no monte, dentro de um ônibus, dirigindo o nosso veículo ou tomando um banho em nosso banheiro, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele vier nos selar com o poder dele, fazendo com que transbordemos do Espírito Santo, vai acontecer. O que precisamos em obediência à ordem dele, é perseverar pedindo o batismo no Espírito Santo até que ele nos batize. A grande vitória dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, foi a obediência. O ficai de Jesus, o que Jesus falou, ficai, tem esse sentido de obediência. A desobediência é contraditória ao Espírito de Deus. Desobedientes, irmãos, não vamos receber absolutamente nada da parte do nosso Deus. Precisamos obedecer por amor, irmãos. A base da nossa fidelidade ao nosso Jesus é o amor. É a gratidão por tudo que ele já fez por cada um de nós. Os discípulos deveriam manter-se unidos no mesmo propósito e buscar o batismo. Jesus disse para que os discípulos ficassem em Jerusalém, lugar onde ocorreu o Pentecostes. Quem deseja esse batismo não deve temer recebê-lo em meio às multidões. Outra instrução foi que eles esperassem com expectativa, até que significando que há um tempo certo para o recebimento do batismo no Espírito Santo, e quem determina esse tempo não somos nós, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfim, o batismo no Espírito Santo é um acontecimento ativado por Jesus. Não é uma experiência qualquer que possa ser esquecida. Jamais, irmãos, jamais será esquecido, pois deve ser um fato marcante na vida do cristão, descrito com detalhes. Nós que fomos batizados no Espírito Santo há muitos anos, ocorreu comigo quando eu estava trabalhando dentro de uma padaria no centro de Alcântara. Eu era um copeiro na época e Deus me batizou dentro da padaria, no meu trabalho, e desde então eu ensinei depois os meus filhos. O meu garoto foi batizado, a minha menina também é batizada, minha esposa, quando eu casei, já era batizada no Espírito Santo, e posso testemunhar que é uma bênção para nós, irmãos, no nosso lugar secreto de oração, ser renovado pelo poder do Espírito do nosso Deus. É perigoso forçar humanamente a experiência do batismo e acontecer uma fraude, irmãos. É falsificação, abuso de confiança espiritual, um engodo, engano, uma falácia, forçação de barra. Acontece quando o nosso Deus deseja. É algo muito natural e é no tempo do nosso Deus. Quem deseja o verdadeiro batismo no Espírito Santo deve submeter-se passivamente à ação de Jesus. O ato ativo do homem é buscar o batismo, mas é preciso ter cuidado em não exercer atividades humanas, em forjar a experiência do batismo no Espírito Santo. Pelo contrário, como eu já tenho falado, deve ser algo muito natural, vindo de Deus, pois isto é puramente divino e sobrenatural. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula.
Que Deus vos abençoe. Querendo, nosso amado Deus, na próxima pré-aula dessa sequência, falando sobre o Espírito Santo, iremos aqui abordar a lição de número 12, onde falaremos sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento, qual o Senhor nos concede estarmos aqui, ó Pai, falando do teu amor, da tua preciosa e bendita palavra. Obrigado, ó Pai, pela promessa do batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em novas línguas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa bênção disponível a cada um de nós, os teus filhos, a tua igreja. Nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és um Deus grande, um Deus de poder. Nos dê, Senhor, coragem, ousadia, firmeza na Tua palavra, determinação no Teu Espírito para cumprir a nossa missão. Entregamos nossas vidas ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Nós assim oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus.